Pegar o paciente na psiquiatria já é tarde. Saiba tudo sobre o seu pensador favorito em um só lugar. Mentes Saudáveis. Pensa em pegar o paciente na psiquiatria, já é tarde. Uhum. Então, eu falei, não dá para pegar na psiquiatria, tem que ser antes. O que é que o paciente mais procura antes? Pele e formato de corpo. Então, eu não gostava de clínica na época, eu falei, não, vou ser cirurgiã. E aí eu fui para cirurgia plástica. Mas peraí, calma. Então, a psiquiatria estava muito influenciada pelo namorado, Isso. é isso? Pelo marido, na época eu casei no quarto ano de medicina e Jura? separei no sexto. Mas comecei no primeiro, casei Foi no coerente, quarto. tudo acabou na E faculdade. ainda acabou na faculdade, isso é bacana. Exatamente. Mas assim, tinha essa influência dele, Sim. não é isso? E aí eu não entendi essa coisa do início, como é que foi isso? Quando é que você falou assim, não, eu quero uma outra área? Claro que a decepção com ele deve ter contado. Não, eu acho que ele só me ajudou a entender que o ser humano ele tem uma doença mais profunda, só que aparece primeiro no externo. Entendi. Então, antes de você enlouquecer, e no quarto ano de medicina, você começa a passar pelas especialidades. Aí eu falei, não, a cirurgia plástica, o mesmo louco da cirurgia plástica é o mesmo louco da psiquiatria, da ala 6, da PUC. Então eu falei, olha, eles se parecem, só que é muito mais fácil você pegar ele na plástica, porque ele ainda tem um jeito de tratar. Você ainda consegue cuidar mais dele. precoce a Isso, detecção. É a prevenção. Isso, entendi. Então- Ela tá falando uma coisa tão interessante, nunca tinha parado pra pensar nisso, Kátia. Porque, assim, uma coisa que eu atendi durante 37 anos, parei de atender esse ano. Em fevereiro. E uma coisa que você tá falando, que me veio à cabeça agora, eu sabia todos os meus pacientes como eles estavam bem, como se apresentavam fisicamente. Exato. E eu sou uma pessoa, assim, difícil. Eu brinco que quando o paciente eu ia buscar o paciente na sala de espera. Na hora que eu abri aquela porta, Você já naqueles segundos que eu ia pegar a mão do paciente para dar aquele abraço, ali eu já tinha que ter pelo menos 3 hipóteses. Sim. E apostando na primeira, né? Então, essa coisa da mudança do visual é muito típica. Por exemplo, o bipolar. O paciente bipolar, quando ele está entrando em vai para euforizar, você sabe, muda a cor que ele usa, o decote que ele usa, a maquiagem muda, fica uma maquiagem mais forte, mais pesada. O deprimido também, a postura do inverso. corpo, isso aqui cai, né? Faz aquela prega. Prega da Da depressão, da gamela, que hoje a gente fica assim, porque bota o botox, aí a Sim, gente você não, já não disfarça. já disfarça. Mas você está falando uma coisa muito interessante. Então foi aí que você falou assim, vou para cirurgia. Você não queria clínica. não queria E clínica. não que você não gostasse da psiquiatria, mas você percebeu, eu quero chegar antes do paciente chegar até lá. Porque Se eu começar aqui, Exato. vai ser difícil ele chegar aqui. Quando você pega o paciente lá no fim, você percebe que ele já tem... Eu falo assim, quando o paciente chega no fim do poço, você já fica com o cheiro do poço. Para tirar ele dali é pior. Entendi. Então, a plástica, ela ficou muito mais atrativa. Tanto que eu comecei a fazer cirurgia plástica não por gosto, mas por achar que eu conseguiria ajudar nessa coisa da... Como é que eu me vejo no mundo pela cirurgia plástica, mais rápido do que pela psiquiatria. Você achou que você podia devolver a pessoa, Só nada como falar com a psiquiatra. né? Devolver Aquilo a ela que uma ele- autoestima, um Isso. approach. A insegurança. E até por uma conversa, né? Porque o cirurgião plástico, ele tem que saber conversar. Muito. Se ele sabe conversar, ele consegue convencer o paciente como é que ele tem que fazer e não fazer. Não, essa prótese não dá para você, esse nariz não é bom para você, mas o porquê não é bom. Então, eu já tinha esse olhar interessante, eu acho que talvez pelo namoro Pelo com convívio, com convívio, né? Você com já a tinha cirurgia. essa coisa. E aí você pegou plástica no auge da plástica. Na verdade, não. Eu acho que Não? a gente não era todo esse glamour. Tanto que depois de 10 anos, eu tenho o quê? 28 anos de médica cirurgiã plástica. Quer dizer, depois de 10 anos que começou que, nossa, todo mundo quer ser cirurgião plástico. E, na verdade, quando eles comecei a desistir. Né? Entendi. Então, tem uns 10 anos eu comecei a tirar o pé.